Bem-vindos ao Animes Overdrive, eu sou o Pelobato. Eu sou o Luiz Hunziker. Eu sou o Pet Games. Aqui é o revivido das cinzas André Ogione. E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para correr 100 metros rasos e falar sobre 100 metros. Este filme aí que saiu na nossa queridíssima Netflix, estava dando o que falar, muita gente comentando, e decidimos aqui, né, porque a gente fala bastante de filme até, mas a gente... tem a série do Ghibli, blá blá blá, e aí eu sinto que às vezes a gente deixa passar uns filmes desses mais independentes, né? Tanto que nessa temporada saiu o filme lá que é a Princesa Kaguya Cósmica, que eu já falei que a gente vai gravar também, pra marcar presença aí, que é muito importante. Vamos sim, pra marcar. Só marcar que a gente grava, pô. Mas, é foda também, né? O pessoal lança o filme e tem que assistir outros 99 pra poder assistir esse. É foda, né? Exatamente. É foda. 99 metros pra assistir 99. pra chegar no centésimo. Pô, eu confesso que eu não vi 99 metros não, mano. Como será que é o filme do 1 metro, né? O filme do 1 metro, como é que seria? Acho que o Luiz poderia fazer uma boa descrição do filme do 1 metro, cara. O filme do 1 metro, ele mostra pessoas avaliando, né, os produtos, verificando se a qualidade, a validade das coisas estão na forma correta. Na verdade, ele não é 1 metro, ele é in metro. In metro. Sensacional, cara. Gravado no Brasil ainda. Gravado no Brasil. Incrível. Apoio da Ancine, da Petrobras, da Texaco, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Wagner Moura. Do Wagner Moura. Que pariu. Do Peralta Games, tudo isso. E pra correr essa corrida de 100 metros conosco aqui, está ele de volta, André Ogione, talvez uma das vozes que eu mais sinto falta de ouvir na internet. Caraca, velho. Nossa, não, mas depois dessa aí fica difícil, cara, até entrar no cast, né? Fiquei emocionado. Não, sinceramente, assim, porque eu falei com o Lobato esses dias, né? Pô, cara, saudade de gravar, né? Bate uma saudadezinha, assim, lá da cúpula, né? Pra quem não lembra, provavelmente não lembra, né? A gente tinha a cúpula e tal. E aí o Lobato disse, não, vamos gravar, cara, vamos e tal. Aí ele convidou pra eu ia gravar o Lord of Mysteries com vocês, verdade, lá eu ia que gravar. saiu semana passada. Só que ele não falou que os episódios eram de, sei lá, 40 minutos cada um. Eu não consegui. Comentamos sobre isso. Eu não consegui assistir a tempo. Aí eu mandei um áudio pra ele, cara, na moral, não vai dar não, desculpa. Não vai rolar. Aí ele, não, beleza, tem outro pra gravar contigo aqui, ó, sexta-feira à noite. Assim, pô, bota fé, cara, vamos então. Sexta-feira à noite... Prévia de carnaval, gente. Pré-carnaval, mas agora cara, aqui, mas é isso aí, cara. É isso aí Sextou demais. pra caralho, né, André? Isso é amizade, viu? Filmão, tá? Filmão. Vamos Olha ver, né? aí. Não sei. Vamos conversar. Vamos descobrir, Pô, né? tem que ser um filmão, né? Pô, tem 100 metros, caralho. É grande, pô. É filme pra caralho, meu. Mas antes da gente começar o nosso programinha, aquele nosso recadinho de sempre pra você, ouvinte querido que curte o nosso podcast, pensa como que você pode nos ajudar. Apenas então somente espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas. E também, como eu sempre digo, cola lá no nosso feed do Spotify pra nos avaliar com 5 estrelas, pra, obviamente, o próprio Spotify nos entregar para mais e mais pessoas, batermos nossos recordes e tudo mais. E também cola lá na nossa página do YouTube e nos ajude se inscrevendo, porque daí a gente também aumenta os nossos números lá, atinge mais pessoas por lá. Agora a gente tá em vídeo, né? Vocês estão aqui vendo essas pessoas maravilhosas, então você pode nos ajudar dessa forma. Mas não é só assim que você nos auxilia. Eu convido ele, o homem das pernas mais gostosas desse podcast, Pet Games. Conta pro ouvinte como ele pode nos ajudar também. Você que tá ouvindo a gente pode nos apoiar também pelo catarse.me/animesoverdrive, ir lá, dar o seu apoio monetário, que ajuda muito o nosso projeto se estender por mais 100, 200, 300, 400 metros. O infinito é apenas o começo para nós e queremos que você esteja junto com a gente. Então entra lá, vê qual tier de apoio mais se adequa com a sua contribuição. E lembrando que todos os nossos apoiadores têm um grupo exclusivo no Telegram, onde você pode conversar com uma comunidade maravilhosa que estamos aqui junto no Overdrives. E sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast. Luiz Hunziker, imagina se você
incentivasse aquele que seria o seu maior rival. Pois é isso que se trata 100 Metros. É um filme maravilhoso que conta a história de duas crianças que, na inocência de querer motivar o seu amigo, você cria aquele que poderá te derrotar no futuro. E assim começamos o nosso filme, com uma bela história de amizade entre corredores, mas que se torna a coisa mais desafiadora. E olha, é desafiante pra caramba, porque eu não achei que eu ia tomar tanto tapa na cara como esse filme. Caraca. Não, eu ia dizer porque o Pad deu uma descrição super shonen da parada, saca? É verdade. Só que o bagulho é tipo crise existencial atrás de crise existencial, assim, saca? Não, o pior é que eu dei play com isso na minha cabeça, de que era essa sinopse, porque é basicamente o que tá escrito ali na sinopse da Netflix, tá ligado? Não, sem muitas grandes diferenças. E aí, tipo assim, com 10 minutos de filme eu falei, pera, não é isso, tá ligado? Acho que não é bem isso, né? O espírito shonen, né? Quando que ele vai soltar o poder? É verdade, né? Um anime que ele vai se fundir com um raio e aí ele vai correr. Exatamente. Mas, pô, isso aí, inclusive, já pra gente começar a nossa conversa sobre 100 metros, eu acho que já é a principal característica do filme, né? É a surpresa de você esperar um anime de esporte comum, né? Um padrão. Aqueles animes de esporte que puxam mais, né? Pro shonen. Pro anime shonen, inclusive, né? Nós sempre mencionamos aqui o nosso querido Pad por conta do seu lindíssimo Haikyuu. Haikyuu é um belíssimo exemplo, né, de anime de esporte shonen, que tem toda a pegada do anime de esporte, as coisas relacionadas à vida dos adolescentes, de crescimento, maturidade. Tem as coisas, né, o slice of life, as conversas sobre a vida, mas naquele espírito de vencer, da competição e do treinamento e de não sei o que, né? E aqui, no 100 metros, a gente tem um filme bem mais sóbrio, né? Bem mais pé no chão, com uma pegada realmente de vamos discutir assuntos de adulto aqui, dentro dessa dinâmica aqui relacionada a esses dois adolescentes, que depois a gente vai acompanhando ali, né, o crescimento deles em diversas fases da vida. Mas eu queria já de cara, assim, nesse momento inicial que a gente só conversa sobre os aspectos gerais. André Algione, você gostou do filme? Não gostou do filme? Como é que foi essa sua experiência? Cara, assim, eu também entrei muito nessa pegada de esperar vamos lá, vai lá, um anime de esporte, vai. Aquele negócio de hype, aquele negócio mais... uma emoção, mas mais na empolgação, não uma emoção no sentido... me botar pra refletir sobre a vida. É claro que volta e meia no próprio Haikyuu, que foi citado aí, o cara reflete sobre a vida também, né? Enfim. Mas nesse em específico, eu comecei a perceber que tinha algo estranho quando eu vi o traço da parada. Porque eu vi o traço, cara, não me parece muito um traço de um anime que vai vir pra esse lado da empolgação, esse lado mais energético. Parece uma coisa tão sóbria, tão realista, sabe? Perfeito. E aí isso me pegou, e eu já vi esse traço, eu fiquei com isso na cabeça. E eu pausei o filme por algum motivo, e quando eu voltei pra TV, a Netflix tinha tirado o filme, né? Botou lá na homepage, e do lado dele tava o Orb. E aí eu fiquei, é daí... Caraca, mas a Netflix entregando o algoritmo mesmo. Não, a Netflix foi... Porque eu tô assistindo Orb também, então ele ficou Entendi. No voltar a assistir ali, sei lá. E aí eu fiquei, cara, é daqui, eu duvido. Eu sou uma geladeira, cara, 2 portas enormes, se não é o mesmo autor, velho, eu duvido. E aí eu fui pesquisar, e de fato acertou. Era. E aí, como logo no começo, isso foi tipo nos primeiros 10 minutos também, ali que o Pad falou, 10, 15... Eu assim, não, pera aí, então se é desse cara, velho, esse filme não vai ser, tipo, esporte pelo esporte, digamos assim, sabe? E dito e feito, então, falando em linhas gerais, né, até pra não dar spoiler aqui, depois tem bloco de spoiler? Depois tem bloco de spoiler. Tem bloco de spoiler? Cara, assim, eu gostei, tá? Eu gostei, eu acredito que o filme, ele é muito bem sucedido naquilo que eu acredito que ele quer fazer, que é realmente... colocar você acabar com a gente, né? É destruir a nossa mentalidade, entendi. É fazer você pensar, né, no... Por que corremos, né? Que é a grande pergunta do filme, é por que corremos? Só que você pode aplicar isso em qualquer aspecto da tua vida, em qualquer coisa, saca? Então, ter essa reflexão e ter ela ao longo do filme inteiro, acompanhando os personagens
refletindo sobre isso e mais pra frente, quando eles chegam nas suas próprias respostas, cara, foi gratificante, assim, foi gratificante. Eu acho o final muito legal também, acho que fecha bem. Então, no geral, foi uma experiência muito boa, muito boa. Acho que o filme teve um ritmo ótimo também, então, pra mim, show, tá? Show, um dos maiores filmes do Brasil. É isso que o André falou, merece o Oscar. É isso que o André falou, basicamente. Mentira. É isso. Mas, ó... Podemos encerrar o podcast aqui, inclusive. Acabou. Beijo, obrigado, gente. Deixa seu like aí, se inscreve no canal. Vamos agora para os recadinhos aqui, indicações. Mas é o seguinte, cara, eu já sabia que ele era um anime de tristeza, depressão e solidão, né? Porque, como eu já comentei algumas vezes, né? Eu sou o palhaço triste, né? Eu sou o cara que gosta de ver esses animes de drama, essas coisas meio... E você já sabia também que era do autor do Orbe, né? Porque eu descobri isso por você, inclusive. Eu sabia que era do Otto. O autor que é o autor do Orbe, então eu já sabia que era dele. Então, estamos aqui, André, inclusive, com uma campanha pra tentar fazer o episódio de Orbe aqui acontecer também. Vai acontecer. Olha você aí, está convidadíssimo, inclusive. Tem muita gente comentando ainda sobre o Orbe. Vai acontecer, gente, eu prometo. Cara, Orbe é bom demais, velho. Eu não terminei ainda, tá? Mas é bom demais. Mas eu já sabia que era desse autor, eu já sabia mais ou menos do que ele tratava. Se eu não me engano, o 100 Meters, ele é a primeira serialização do Otto, né? Então é o primeiro mangá que serializou dele. Depois disso que veio o Orbe e tudo mais. E, cara, eu achei muito legal o formato dele ser em filme, que é uma coisa também... Quando a gente pensa em obras de esporte, a gente geralmente tem serialização em episódios, uma temporada. E ele é um filme muito coeso, assim, no que ele apresenta. Eu não li o mangá pra saber se ele vai muito mais além nas histórias, nos fatos... Mas ele consegue apresentar muito bem, em 1h40 ali, mais ou menos, de filme, esse conceito dessa história, sabe? A história ela é contada de um jeito que, no final de tudo ali, eu consegui me afeiçoar pelos personagens de um jeito que eu não esperava que eu fosse fazer. Eu tenho uma dificuldade muito grande em alguns filmes de anime de conseguir me afeiçoar pelos personagens, né? A gente tem alguns filmes, às vezes, que eles não só de anime, né? No geral, vamos falar assim, que você não consegue comprar a briga do personagem, comprar a ideia dele. E, cara, no 100 metros, o Togashi, pra mim, assim, ele representa a vida adulta, assim, de um jeito muito cruel e crua. Cara, você era uma pessoa que tinha esse desejo, essas esperanças, essas vontades. Todo esse esforço levou você pra onde, entendeu? É um questionamento muito forte que o anime faz. Não entrando em spoiler especificamente, mas... Ele traz essa reflexão de, cara, você tá se esforçando, tá? E se não der certo, você jogou no lixo esse esforço, esse tempo da sua vida? E ele traz muito esse questionamento, traz muito essa questão também, até mesmo de rivalidade, sabe? Essa parada que a gente vê muito nos animes, mas de um jeito muito, muito específico, porque em nenhum momento tem uma disputa entre eles, em nenhum momento tem uma acusação, briga, não, cara, é uma rivalidade, quase como uma rivalidade de... Silenciosa, né? Silenciosa, e principalmente de admiração até, sabe? Entre eles. Uma admiração que ela vai se tornando esse conceito de rivalidade entre eles. Então, eu fiquei muito surpreso positivamente com o filme. Eu esperava ver um filme falando sobre corrida, que é uma coisa que eu pratico também. Eu não faço 100 metros rasos, né? Eu faço 100 metros fundos. Mentira. Eu faço corrida... Eu não acredito. Eu corro corrida de rua, assim, sabe? Eu corro 5, 10 quilômetros. Então, você vê um anime falando sobre corrida como um todo não é muito comum. A gente tem alguns de maratona, que eu acho que é o Marathon também, não lembro o nome dele, que fala sobre isso. Mas não é comum, não é um tema comum e também não é um tema que chama muita atenção, porque até o anime fala sobre isso, né? Pô, 100 metros rasos é uma disputa que se resolve em 10 segundos. 10 segundos. São 10 segundos, cara. 10 segundos é muito pouco tempo. Então mas da mais alta intensidade possível, adrenalina, né? Intensidade no topo, no pico. Então, ele trata muito dessas explosões até, de situações, de coisas que acontecem. E como 10 segundos pode arruinar a sua vida, sabe? De certa forma. Como que isso é uma coisa tão... Ou o contrário, né? Ou o contrário, consagrar a sua vida. Então, pode consagrar a sua vida. É uma coisa tão banal, assim, se a gente for pensar no sentido de... Não, mas são crianças correndo numa escola, correndo no competitivo do colégio, mas a gente tá falando de sonho, cara, e vira um negócio que é objetivo, a obsessão deles ali. Eu acho que todo mundo, cada um de nós aqui já teve um objetivo, uma obsessão que a gente buscou na nossa vida e que ou se frustrou, ou não alcançou ainda, ou tem frustrações com isso.
eu acho que esse anime, ele trata muito essa questão, como a gente lida com as nossas frustrações. Cara, esse filme, ele me surpreende de muitas maneiras, justamente porque eu fui com a cabeça num lugar que os meninos já comentaram, que é tipo, vou ver um anime sobre corrida, e aí quando eu vi a sinopse, eu falei assim, pô, é uma sinopse que ela beira o clichê pra caralho, assim, tá ligado? Que é tipo assim, pô, você incentivou o cara que virou o seu rival. Aí eu achei, pô, beleza, estamos com a história montada aqui na minha frente. Ele já me contou o final do filme. Ele já me contou a história que eu precisava saber. Só que, tipo assim, mano, ele faz tudo diferente, tá ligado? A própria rivalidade dos dois personagens, assim, ele vai pra caminhos que eu não tava nem esperando. Aí a gente passa pela direção de arte, que é uma parada que me pegou muito de surpresa, assim. E a forma como ele ia me dando soco na cabeça, assim, a cada conversa entre dois personagens, assim, que estavam na tela. Então, tipo assim, eu fiquei o tempo todo maravilhado, assim. Eu fiquei o tempo todo, tipo, com a atenção muito presa. Tanto é que, tipo assim, eu mexi pouco no celular até, assim, em relação ao que geralmente eu tenho pra mim, assim. O tanto que eu tava muito interessado no filme e querendo entender, tipo assim, mano, pra onde que vocês estão me levando com essa história, tá ligado? O que é que vocês estão querendo me contar? E mesmo no final... mesmo ao final do filme, assim, eu ainda tenho muitas dúvidas sobre todas as mensagens que estavam contidas ali, né? Minha vontade era pegar e começar a reassistir do zero. Pra, tipo, ter uma segunda experiência, já sabendo o final, sabendo onde que ele ia fazer pra tentar entender coisas mais. Porque, tipo assim, pô, as conversas mais triviais te entregavam pontos, assim, de pensar mesmo, de refletir sobre a sua própria vida, assim, de colocar a sua vida em perspectiva dentro daqueles contextos, assim, que é surreal, tá ligado? Falar sobre a sensação de se pertencer, de ter propósito, de você ter objetivo na sua vida, de o que você faz com essas frustrações, igual o Luiz comentou, tá ligado? Então, tipo, ele traz vários questionamentos no decorrer do filme, assim, que às vezes a gente não passa por todas elas, só que elas estão ali, tá ligado? Tem muita gente que tá passando por diversas situações, né? Tanto é que, se pegar só pelo recorde de nós 4 aqui, cada um tá vivendo uma batalha diferente, tá ligado? Só que mesmo assim a gente ainda tá dividindo um espaço, a gente tá dividindo uma conversa, a gente tá dividindo sentimentos e conversas pessoais. E mesmo assim, é uma trivialidade da vida, assim, que, tipo assim, ele começa a jogar pra uma coisa que eu, particularmente, tem me pegado muito forte ultimamente mesmo, de ter esses pensamentos que normalmente são mais viajados, né? As pessoas enxergam como algo viajado, que é tipo de achar propósito, tá ligado? Isso me bateu muito, muito fundo no meu coração em relação a ter propósitos na vida, tá ligado? Que hoje é uma coisa que eu venho buscando ativamente pra mim. E só uma que aspas, tipo assim, Pet, também estou nessa fase da minha vida, tá? De e, tipo assim, questionamentos e propósitos. É muito comum quando a gente vai chegando dos 30, tipo, entre os 30 e 40 acontece isso aí, né? Então, tipo, nesse momento, assim, e é muito interessante. Eu queria entrar num pequeno spoiler do filme, mas é do começo mesmo, que é tipo uma das primeiras interações entre o Togashi e o Komiya, que é tipo assim, você tem uma pessoa que ela está se debatendo pra continuar vivendo. Perfeito. E uma outra pessoa que ela tem um objetivo que ela é tão claro que ela coloca uma bandeira, tipo, pra outra pessoa, tá ligado? Então, tipo assim, o Togashi, que ele tem esse sentimento, assim, que ele era muito aficionado pela corrida, ele é uma pessoa que sempre dá 100% na corrida porque é como ele enxerga o mundo daquela maneira. E aí, ele chega pra uma pessoa que tá, tipo, completamente away, uma pessoa que tá, tipo, que não sabe muito o que fazer, e ele coloca uma bandeira lá na frente, tá ligado? Que ele fala, né? Que uma das primeiras conversas que ele tem, fala assim, quando você chega na linha de chegada, ele resolve praticamente tudo, tá ligado? Que é, tipo assim, chegar na linha de chegada, chegar no final da corrida, resolve praticamente quase tudo. E ele coloca isso pra você, né? Então, tipo, que ele já começa a trazer um papo de, tipo, de o quão importante é você ter outras pessoas, outras vivências, outras perspectivas dentro da sua própria vida, justamente pra, tipo, porque você não vai conseguir fazer isso sozinho, sabe? Tipo assim, ou fazer isso sozinho é ainda mais difícil, mas ter pessoas ao seu lado que vão te incentivar e vão te colocar pra uma direção, pra uma outra direção que às vezes você não tá enxergando, tá ligado? E isso vai abrir, fora outros momentos do filme, que vai abrir diversas discussões. Mas o filme, ele me fez pensar legal, assim. Ele me fez chapar o coco, assim, gostoso de coisas da vida. Ótima descrição. Dá um puta pitch, um puta discurso. Mas o filme fez chapar o coco gostoso, né, mano? Dá pra chapar o coco, mano. Dá pra chapar o coco gostoso. Mas é muito maluco isso, porque eu acho que a perspectiva do Pad, assim,
une perfeitamente tudo que vocês falaram, e eu concordo com todo mundo, assim, de uma forma geral. Porque, no fim das contas, ele é um filme que você vai terminar e ele serve pra você refletir. Ele não é um filme pra você simplesmente desliguei o filme e seguir a minha vida, entendeu? Ele é um filme que ele fica com você. Eu acho que essa que é a grande força dele, é o que faz ele ser, na realidade, uma baita de uma boa obra, né? Que é justamente essa capacidade de ficar com você de alguma forma. E aí, com as pessoas que vão assistir, vai acabar grudando de algum ponto ou outro, uma reflexão ou outra, ou ver, enxergar o personagem em si mesmo de alguma forma, né? É aquela questão, né, Lobato? Qual que é a sua corrida? Você não tá correndo 100 metros rasos, mas qual que é a sua corrida? Você não está correndo 100 metros rasos, mas você está correndo uns 100 metros rasos de alguma maneira. De alguma coisa, lugar, né? É. De alguma coisa, tá ligado? Porque, querendo ou não, tudo na vida, de alguma certa forma, não é necessariamente uma competição esportiva, mas não deixa de ser de uma provação, né? As coisas na vida são provações pra tudo. Seja, independente do ponto da vida que você está, alguma provação você provavelmente está passando, né? E eu acho que isso casa muito bem, inclusive, vocês estavam mencionando o aspecto da arte do filme, dela ser muito pautada na realidade, o fato da animação ser feita em rotoscopia, né, que a gente não mencionou explicitamente, mas pra quem não sabe, a rotoscopia é quando você pega uma filmagem de pessoas atuando e tudo mais, e aí você desenha frame a frame em cima do vídeo dessas pessoas, sabe? E falando assim, às vezes você não tem muito o background disso, você pensa, nossa, então é mais fácil, é uma animação mais fácil. Não é, porque você literalmente tá lá no braço frame a frame pra dar fluidez, né? Pra justamente ter esses movimentos muito mais realistas, né? Eu acho que isso tudo casa muito com essa vontade que o filme tá criando de, tipo, trazer alguma coisa pra gente pensar, né, e refletir. E pra mim, só pra concluir essa parte mais geral, eu obviamente gostei muito do filme, né, pra mim eu acho que até quando eu terminei ele eu fiquei com um gosto agridoce, porque eu acho que ele é muito bom, eu acho que ele faz bem o que ele se propõe a fazer, mas eu realmente também não estava esperando, assim como todos. Eu tava tipo, porra, eu achei que ia ver um filme, um animezinho aqui de corrida de super campeões, entendeu? O cara chega à noite, bota, lúdico, dá o play, né, ali pra descansar e tal. Porra, não queria dormir pensando, mano, velho, vai tomar Eu tava muito nessa vibe, cara. E aí eu tomei essa paulada na cara, e aí foi muito tipo, mano, puta, que merda, saca? Que, tipo, é bom, mas obviamente tem esse negócio do timing da pessoa, né? Até porque aqui, pro ouvinte, né? Nós quatro que estamos aqui somos todos amigos, né? Pessoais, assim. E do Pad eu não sou mais. Mais, eu gostei do mais, aí porque significa que tem história. Vamos deixar assim. Mas o Pad, eu sou uma pessoa... Eu tenho muita ansiedade minha vida inteira, eu sempre tive muita ansiedade. Mas, se você não falasse, você não percebia, Lobato. Não dá pra perceber no meu olhar, né? Se meu olhar está pelado. Mas uma outra característica minha que tá também atrelada a essa ansiedade é um fato de que eu tenho uma crise existencial eterna. Eu estou sempre em crise existencial, tipo, constantemente, a minha vida inteira. Então, essa discussão sobre por que você faz as coisas que você faz é um negócio que tá comigo todos os anos, o tempo todo, saca? Tipo, a gente tá fazendo esse podcast, por exemplo, há mais de 6 anos agora oficialmente, saca? E todo ano, eu tento colocar em mim, tipo, por que eu tô fazendo isso, saca? Quais são os motivos, a base do que eu tô fazendo isso. Aí o Pad, eu mencionei ele porque o Pad ele criou na minha vida uma expressão que é muito boa, que é o homem mais desconfortável do mundo. Então... Eu acho isso maravilhoso. É perfeito essa frase. E combina comigo, assim, justamente por conta dessa questão existencial que eu tenho. Então eu estou sempre refletindo sobre essas coisas e eu acho que é muito válido, sabe? E é muito maluco ver esses personagens, porque eu me enxergo neles em diversos aspectos. Tanto no Togashi, tipo, em se ver ali naquela fase, pô, passou mais uns anos e, putz, as coisas não tá indo do jeito, assim, que eu queria que tivesse indo, saca? Mas, ao mesmo tempo, não tá péssimo. Só não tá ruim, mas, assim, não tá excelente. E aí, ao mesmo tempo, você olha pro Komiya, que é esse cara que o trabalho duro, essa paixão maluca, essa obsessão, tá movendo ele lá e o cara tá lá no topo e ele, ao mesmo tempo, não tá sentindo nada com isso. Aí, pra mim, o melhor personagem, antes da gente entrar no spoiler, até pra falar mais abertamente... Cara, o meu favorito de todos desse filme, puta que pariu, é o Kaido,
que é o velhote do Oclinho lá. A velhote avacalhou com o cara também, né? Que isso, o cara tem cabelo branco, irmão. Mano, que isso, cara. Duvido que tu corre os 100 metros igual ele ali. Não, eu jamais falei, eu não corro mais nenhuma das crianças. Eu duvido o Caio tomar 5 cervejas e não ter dor de barriga no dia seguinte também. Não, mas cara, ele pra mim é um personagem fantástico, velho, porque ele, tipo, a gente tem esses dois principais e a gente tem esse cara que aparece, que ele é simplesmente assim, é o B, o cara que passou a vida ali nessa profissão, mas o cara já tá acostumado com a derrota também, sabe? Derrota é uma parada normal e que pra ele, tipo, ele é muito seguro de si, saca? Isso é uma parada, puta que pariu, e pra mim ele é o meu favorito porque eu olho pra esse cara falando, eu quero ser esse cara, sabe? Tipo, esse cara é o meu objetivo de vida. O cara é o Rubens Barrichello dos 100 metros. Eu acho que sim, eu acho que pode ser, saca? Tipo... Não, e ele solta a melhor na minha opinião, pelo menos, né? A melhor das frases, assim, não é um spoiler, só pra deixar claro, mas ele solta a frase do... Pô, se a realidade tá dizendo pra mim que eu não vou ganhar, que eu não vou ser o primeiro aqui, então eu só tenho que... Cara, só tenho que fugir dessa realidade. Só tenho que acabar com essa realidade. E por mais clichê que essa frase possa soar, quando ela vem pela voz do Tsuda Kenjiro, que é o melhor voice actor de todos, acho que é a voz mais caliente do mundo dos animes, né? Não tem jeito. Cara, a voz desse cara é perfeita. Quando ela vem no meio dessa temática desse filme, ela bate mais forte, entendeu? Ela bate de um jeito diferente. E concordo com o Lobato que esse personagem ele foi o que mais me marcou na história. E sinceramente, Lobato, acho que é proposital, tá? Eu acho que aqui a gente caiu totalmente no que o autor queria. Porque é o único personagem com cor de cabelo diferente, que usa óculos escuros, assim, tipo, era óbvio que era pra gente ser marcado por ele, Ele é maneiro pra caralho. Ele é muito maneiro. É o Nanami da corrida. E os caras, o diretor foi lá... corrida, sim. Cara, isso é perfeito. É verdade. É isso aí, velho. Mas, ó, o André falou de uma frase dele, tem uma outra frase que ele fala nesse filme, mas eu vou guardar pra sessão de spoiler, então se você ainda não assistiu o filme, você vai assistir, e aí depois você vai ouvir a minha frase lá pra frente. Mas pra mim ele é o personagem mais... A pessoa vai ouvir no filme aí já, né, Luiz? Também, mas ele não vai saber qual frase que é, né? Vou ter que esperar falar. Ignore o Luiz e assista o filme, é isso. Essa é a mensagem. Eu acho que é o personagem mais filosófico no sentido de que ele é o choque de realidade das coisas que acontecem na história, né? Ele vai dando esse choque de realidade dos personagens, do Togashi principalmente, mas até puxando o gancho do que o Lobato comentou da questão dele ser o homem mais desconfortável do mundo, né? E eu passo pelo problema de ser a pessoa que mais se odeia, que eu conheço, assim, sabe? Eu constantemente estou estou me colocando abaixo do que eu realmente sou, do que eu realmente tenho de potencial. Eu sempre me sinto, e às vezes não externo isso, mas eu sempre tô por dentro, me remoendo, falando assim, cara, puta, eu podia ter feito mais, eu podia ser melhor, eu podia ter feito isso, eu podia estar estudando. Sabe aquele negócio de você estar na sua casa e falar assim, cara, eu não devia estar assistindo, eu devia estar estudando agora, eu devia estar fazendo uma terceira pós, eu devia estar, sei lá, fazendo um serviço comunitário, sabe? Tipo, eu fico nessa pira pessoal minha. Por que eu não estou ganhando o Nobel da Paz nesse exato momento? Por que eu fiz de errado que eu não tô lá no Nobel da Paz ali? O que eu fiz? Onde eu errei? Então eu tenho essa pira pessoal minha. E eu tenho que constantemente discutir comigo mesmo, me colocar no meu lugar de tipo, cara, você tá fazendo tudo certo, você não tá errando. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem com você, entendeu? E é difícil a gente se enxergar do jeito que a gente realmente é, pro bem e pro mal. Às vezes a gente se enxerga de mais ou de menos do que a gente realmente é. E o filme, ele traz muito um aspecto sobre isso, né? Sobre até mesmo aquele veterano ali do Togashi, né? Que o cara desistiu de tudo, tararau, e a gente começa a entender os motivos que fizeram o cara desistir, o cara chegar onde chegou, e o Togashi olhando pra isso, entendendo como que aquilo reflete na vida dele. Então, o filme ele flerta muito nessa sensação também da gente desistir, da gente não se dar o valor que a gente merece, ou da gente também achar que não tem potencial, capacidade de fazer o que a gente pode fazer, e a gente acaba se provando ao contrário, entendeu? Acho que isso é uma coisa muito interessante do filme, que ele constantemente tá mostrando os personagens se provando, né? Desde a primeira cena do Komi, a gente vê eles se provando e, não, pá, eu vou conseguir chegar lá, eu vou conseguir ser melhor.
desde que você se dedique, entendeu? Acho que a principal mensagem do filme é essa questão de dedicação também. Tem uma característica, Luiz, que eu acho que faz muito sentido. Eu acho que até quando o autor escolhe fazer um anime de esporte, saca? Nesse momento. Porque, por exemplo, quando você deu o seu próprio exemplo de tipo, tô no sofá, não sei o que daí você fica se questionando e tudo mais, esses são os seus 10 segundos que estão definindo a sua vida, entendeu? E quando a gente vai pro lado do esporte, eu acho que até a gente já conversou sobre isso em alguns outros aspectos, em outros programas sobre anime de esporte, tem um detalhe muito brutal, eu acho, que na vida do esporte, que é o fato de que, cara, o seu pico é sempre quando você tá mais jovem, saca? E é um timer, velho. É um prazo de validade muito curto. É um prazo de validade muito curto e esportes, no geral, fazem mal para um caralho para o corpo, de alta performance, né? Tipo, façam esportes, pelo amor de Deus. Não mensagens do podcast de hoje, então. Seja gordo, coma McDonald's. Não é isso. O ponto é que, tipo, quando você é um esportista de alto rendimento e profissional, cara, o seu prazo de validade tá contando, saca? Então, tipo, eu lembro que quando eu competia natação, saca? Tipo, eu competia estadual e tudo mais, mano, eu tava lá nos meus 17 anos, eu tava lá no pico, no ápice, porra, aquele negócio. E eu nunca gostei de competir. Mas é muito engraçado que, sei lá, os anos se passaram, hoje eu tenho 34, quase fazendo 35, e é muito curioso quando você nota que, cara, eu, por exemplo, vou pra academia todo dia e tudo mais, cuido da minha saúde de várias formas, só que, mano, não dá, a gente aqui já não dá mais pra fazer nada em alto rendimento, saca? Em termos esportivos, sabe? Porque, literalmente, o nosso prazo já passou pra essa parada. Então, quando você pega os personagens que estão vivendo justamente essa transição de tipo, cara, é isso, o futuro tá na minha frente, eu vou conquistar tudo. Aí, sei lá, passaram 10 anos da vida do caboclo. Maluco, passou 10 anos, é muito tempo na vida de um esportista, saca? E aí, tipo, o cara, eu não fui campeão do nacional, né, tipo, nesses 10 anos. Talvez eu não seja mais campeão do nacional, né? E aí ter que lidar com isso ainda, tipo, emocionalmente, pensar na sua vida. Puta que pariu. Lobato, eu acho muito maluco. Até nisso tem outra questão que todos nós estamos numa faixa de idade aqui que a gente começa uma degradação do corpo, assim, terrível, né? Todos nós aqui nesse podcast estamos nesse momento de vida. Você que tem 20 anos, vai chegar lá, fica tranquilo. Mas a crise dos 30 vai chegar pra você também. Mas o que acontece? Uma coisa que me frustra muito, assim, eu sempre fui uma pessoa muito ligada a esporte, sou até hoje, né, então eu era pessoa que, por exemplo, na escola eu praticava futebol, vôlei, handball, praticava queimada, jogava tênis de mesa, jogava todos os esportes. Queimada olímpica. O cara jogava tênis, vai tomar no cookie boy do caralho, mano. Não tenho culpa que eu estudei no SESI, e o SESI é uma escola que fomenta o esporte, não tenho culpa. Jogou na a dúvida que fica mas tu jogava bem todos eles ou tu jogava mal? Cara, eu era uma pessoa muito esforçada e eu nunca fui bom. Eu sempre tive noção que eu nunca fui bom, André, mas o que me pega muito hoje é eu pegar coisas que eu fazia nos meus 15, 18 anos ali e não conseguir fazer mais, entendeu? Perfeito. Eu ir jogar um futebol e não conseguir dar uma bicicleta, entendeu? Eu não ter condição de dar uma bicicleta. Eu jogar um vôlei... mas isso aí eu não conseguia nem pequeno, tá ligado? Eu conseguia. Eu ir jogar um vôlei e não conseguir dar um mergulho pra poder... Coisas que eu olho e quando acontece, eu passei por esse momento da minha vida já de... Seu cérebro fala assim, eu vou correr até ali nessa velocidade, aí seu corpo não consegue, você cata um cavaco. Eu chego naquela bola e eu não consigo chegar e eu falo, caralho, velho, o que aconteceu comigo? O que aconteceu nesse meio tempo que meu corpo definiu? É uma sensação muito terrível, cara. É uma reflexão foda, né? E aí, eu não quero prolongar demais aqui a sessão sem spoilers, mas... Você faz o que você quiser, André, você pode tudo aqui. É que o filme, cara, ele debate muito bem também, na minha visão, pelo menos, aquela temática bem batida, mas que é necessária e toda a vida a gente lembra dela, que é o talento versus esforço, assim, no geral, né? Porque tá ali o tempo inteiro também, a gente vê como o cara esforçado acaba se destacando muito, enquanto um que tava mais recaindo, não vou nem falar quem é quem aqui, né, mas enquanto um tava mais no talento e acabou vendo o jogo mudar pra ele e por ele não ter clareza de onde ele queria chegar, ele também meio que vai entrando na onda, vai virando
vai virando a média estatística, sim, saca? E a gente... E, cara, média é média. Então, a gente assistindo... É muita comparação média... Cristiano Ronaldo e Messi, né? Cristiano Ronaldo é o cara esforçado e o Messi é o talento puro, entendeu? Tem essa parada. Não seja ruim, mas é tipo... claramente existe uma diferença de esforço entre os dois. E os dois que são monstros. Não, mas e pra cada um desses dois aí, cara, vai ter 1 milhão de gente média, saca? Sim. E a gente tá acompanhando um cara... Vamos lá, né? Depois a gente acompanha um dos personagens médio, né? O cara médio. A gente tá vendo o Neymar fim de carreira. o Togashi hipotético. Togashi hipotético, Mas é muito bizarro. Porque é muito fácil identificar, né? Esse que é o foda. Eu falo essa questão do Cristiano Ronaldo porque, assim, eu sou uma pessoa que gosta de esporte e eu acompanho a carreira do Cristiano Ronaldo desde quando ele começou lá no desde Sporting. Desde molequinho lá na Ilha da Madeira, desde o Sporting, desde ele no Manchester United. E ele é um jogador que quem viu ele jogando, é claro que ele mudou, ele não é mais o mesmo jogador que ele era antes, que ele mudou o estilo de jogo dele, mudou tudo. E principalmente, é claro que tem um esforço muito grande dele pra se manter em alto nível, sabe? E aí é a questão da dedicação. Quem tá disposto a se dedicar desse jeito? Quem tá disposto a um Tom Brady, por exemplo, que jogou até os 40 e tantos anos futebol americano, e o cara dormia com uma roupa pra não perder para não perder suor durante a noite, não perder o peso na hora de dormir, entendeu? Tipo, são coisas que extrapolar o limite do que a gente tem de comum. E aí que entra essa questão. É um esforço sobre-humano. Que o Lobato falou, destrói o corpo, destrói a vida pessoal da pessoa, vai pro caralho também. Então, até onde você tá disposto a se dedicar e sacrificar por algo que vai acabar, entendeu? Não é um negócio que vai acabar, eventualmente vai acabar. Bom, gente, vamos então começando aqui o nosso famigerado bloco de spoiler. Então, né, se você se importa com spoiler, não quer continuar ouvindo o papo até você assistir o filme, pare aí, volte lá, volta aqui, continua. Se não também você pode pular aí pro próximo capítulo na trilha do áudio. Mas tá liberado, gente. Agora a gente fala tudo liberado. Agora eu quero falar a frase que eu queria falar lá, que eu não falei, que... Na verdade, essa frase não é nem spoiler, mas é mais pra dar o cliffhanger aqui. Mas cara, é o Kamiya, né? Se eu não me engano. Kamiya? Kaido. Não, Kaido. Ele manda top. O velho top. Ele manda uma frase que ele manda: você pode ficar parado de olhos fechados ou fugir de olhos abertos. Cara, essa frase, eu voltei até quando eu tava assistindo e falei... É melhor fugir de olhos abertos do que ficar parado de olhos fechados. Eu anotei essa frase. Mano, é uma frase muito forte. É uma frase muito forte. Ela é muito forte. Cara, você vai encarar os seus problemas de frente, de olho aberto, ou você vai fechar o olho e fingir que nada tá acontecendo? O que você vai fazer? Não, qual que é cara, pra mim tem um detalhe nessa frase, Luiz, que me pega ainda mais, porque ele usa a palavra fugir de olhos abertos. Porque no caso é aquilo que o André mencionou, né, no primeiro bloco, quando ele fala do... não, se essa é a realidade que eu tô enfrentando, eu vou fugir dessa realidade. E fugir da realidade nesse caso é bater de frente com, tipo, você mudar o destino, saca? Mudar o que em tese tá destinado a você. Cara, você ser uma peça pra poder mudar o seu futuro, detalhe, entendeu? É que muito detalhe. Forte. Pra mim é foda, top coaches, top frases assim dos animes. Pra mim essa de frase. Coach. Pô, eu anotei real essa frase. Também anotei. E o Kaido é foda, porque, tipo assim, alguém chega pra ele e fala assim, pô, Kaido, comi um pão ali, não tava legal. E ele já solta ele já emenda com uma frase motivacional com reflexão, tá? Mas o que você faz com as trevas que estão te acompanhando? Você fica tipo, caralho, mano. Você come o miolo ou não come o miolo da sua vida? E você fica... Só que, tipo, é muito isso. Eu até brinquei com a Camila, assim, a gente assistindo, e eu falei assim, não, esse cara é total o protagonista do anime dele, tá ligado? Tipo assim, ele é o cara que vai mudar o destino... Cadê o anime dele, né? Cadê? Tanto que tem o momento lá que vão perguntar pra ele, né? E aí, tem o Saizo lá, que é o cara mais pica da galáxia, e como é que você lida com ele? Eu falei, mano, próxima corrida eu venço ele, tá ligado? Tipo assim, eu não vou ficar esperando a juventude... Cara, né?
a juventude ficar me ultrapassando aqui, eu vou continuar seguindo meu caminho, tá ligado? Tipo, por isso que ele é um personagem que é extremamente foda. Só que o que me pegou bastante desse filme também foi a quantidade de recortes que eu vi da vida do Togashi, tá ligado? Que eu comentei no primeiro bloco em relação a várias coisas que me surpreenderam, e essa foi uma delas, porque, tipo assim, eu senti que eu vi muito mais da vida do Togashi nesse filme do que geralmente eu vejo em outras obras, assim, que me mostram coisas sobre esse personagem. Porque, tipo assim, ele começa a mostrar uma parte do fundamental, depois ele tá no médio, depois ele tá no um pouco mais velho, depois um pouco mais velho ainda, tá ligado? Então, tipo assim, eu senti que eu fui acompanhando um pouco dessa vida dele, e ele muda muito também, né? E aí, tipo assim, em cada momento da vida dele, ele tá num momento completamente diferente da vida dele. Eu achei que ele ia ser um personagem cuzão no começo da história. Quando eu comecei a ver ele, eu achei que ele ia ser aquele personagem snob, sabe? Tipo, eu sou bom demais, sabe? Tipo, ele é bom demais, então foda-se. Não, isso pelo contrário, quando ele começa a treinar eu falo, cara, que legal, sabe? Tipo... Pô, a hora que ele termina a prova dele e ele vai assistir a prova do Komiya me pegou muito, tá ligado? Irado, velho. Porque ele vai lá torcer pelo Komiya, tá ligado? Sim. E eu achei isso muito... Eu até arrepiei aqui de novo, caralho. É uma cena bonita, tipo assim, essa daí. É bem bonita. É uma cena muito bonita, tá ligado? E aí, tipo assim, E aí, outra coisa que também me pega muito desprevenido. Eu achei que o Komiya, ele ia estar do início ao fim do filme. E ele some. E tem um momento em que ele some. Ele desaparece do filme. A rivalidade deles fica em stand-by por muito tempo, tá ligado? Eles só vão se encontrar praticamente no profissional da coisa, tá ligado? Cara, Pede, eu tenho uma teoria, mano. Eu acho aqui... Posso estar muito errado, tá? Eu não li o mangá. Mas eu acho que no mangá deve ter um pouquinho mais de profundidade na parte do Komiya pra explorar um pouco melhor essa dualidade do talento versus esforço, sabe? Eu acho que... A relação da vida pessoal dele, talvez? Isso, mostrando como ele chegou até lá, afinal, né? Porque é que a gente não sabe o que acontece na vida pessoal dele, né? Isso é uma parada que é foda. A gente sabe o gatilho, né? Quando é criança e tal. Depois a gente vê minimamente quando adolescente. E quando corta, o cara já é top 1, 2 lá, Japão, saca? É bem diferente de como a gente acompanha a história do Togashi. Mas, de novo, é só um machismo meu. Acho que no mangá talvez tenha alguma coisa. Mas aí eu acho que se tem no mangá, eu acho que o diretor aqui mandou muito bem em manter fora e focar em um só, justamente pra gente conseguir criar essa conexão, sabe? Porque, eu não lembro agora se foi o Luiz ou o Ped que falaram mais cedo, que conseguiu se conectar com o personagem. Eu acho que é justamente por a gente ter visto uma... Cara, se a gente considerar que a vida dele é a vida de um atleta, a gente viu a vida toda, né? Se tu parar pra pensar. É isso mesmo. A gente viu a vida toda do cara. Então, apesar de que ele mesmo, né? Agora tá no spoiler mesmo. Ele mesmo chega no final à própria conclusão. Cara, eu corro pra dar o meu melhor. E, cara, isso é muito foda, velho. Se tu parar pra pensar, assim, a mensagem... Então, apesar de a gente ter brincado no cast aqui de que... é um anime pra fazer refletir, bad vibes, não sei o que. Cara, eu acho que é uma puta mensagem motivacional do caralho, assim, sabe? Tipo, cara, eu faço isso pra dar o meu melhor e é isso. Eu faço isso pra dar o meu melhor. E quando o filme encerra sem mostrar quem ganha, é mais foda ainda. Porque não é sobre isso, saca? Não é sobre quem ganha. Isso. Exato. Então, cara, por isso... Até me arrepiei aqui de novo, lembrando agora. É sobre a cena final, né, inclusive. Que é olhar pra cara deles, os dois estão sorrindo. Sorrindo. Eles não, e dando a vida, né? de novo. Dando a vida e sorrindo. O Komiya nunca sorriu, tá ligado? As duas crianças, elas se reencontram, tá ligado? É muito foda, mano. Eu arrepiei aqui. É muito foda, mano. É muito foda. Não é o Togashi. Tipo, não é o Togashi e o Komiya. Tipo assim, eles criança que eles se reencontram, tá ligado? Foda. Tanto é que, tipo, todas as interações que eles têm no filme, depois mais velhos, é tipo, e aí, mano, como é que você tá? Tô bem. Não, beleza. A gente se vê lá na pista e tal, e não sei o que. E aí, tipo assim, é aquela rivalidade. Assim, mas vocês são rivais ou não são rivais, porra? Cadê o negócio ali de provocar e de, né? Tanto que tem uma hora que o Togashi, rivais, inclusive, ele mete... realidade, né? O Togashi mete uma, tipo, será que você vai perder pra mim de novo? Ele, vamos ver então. Tá ligado? E, tipo, pau! E ele toma um pau na pista, tá ligado? Só que, tipo assim, isso... E essa cena, ela é muito boa. E o que me pega muito no Togashi também é, tipo assim, pô... A primeira etapa da vida dele ali, que é ele criança e ele mostrando o talento que ele tem. E aí, pra logo em seguida, o filme meio que jogar isso fora.
Porque, tipo, ele desistiu, tá ligado? Ele parou de ter motivação, ele saiu da corrida, e aí depois que ele vai se envolver com o clube de novo e tal, aquela cena em que ele encontra com o Nagami, e o Nagami, eles vão... puta, mano, essa cena é muito foda. A construção dessa cena é muito foda. O Komiya falando, chama ele pra uma corrida. Após a corrida com ele. E ele, não vou fazer isso, tá ligado? E aí no momento em que eles vão tirar a foto... Que eles vão só pra tirar fotos. Eles crianças ainda. E tipo, inconscientemente ele desafia o Nagami e o Nagami por um momento ele vai, tá ligado? Só que ele fica com medo do Togashi. Eu fiquei tipo, mano, essa cena ela é muito foda. Essa cena é brutal. Ela é brutal, ela é impactante, que tipo, ele engole o Nagami, tá ligado? E aí, tipo, na passagem de tempo seguinte ele parou, tá ligado? Ele desistiu. E você fica tipo... E o Nagami também parou. E o Nagami desiste também, tá ligado? E aí eles comentam desistiu por causa da pressão. Sobre a pressão, que não é uma parada fácil, não sei o quê. Porque a gente vive isso diariamente, todo mundo, tá ligado? Eu vivo, o Luiz vive, o Pedro vive, o André vive com Quem nunca teve um dia pressão? que quis desistir de tudo e falou, não, vou abandonar essa vida, não quero mais trabalhar. Eu acho que o filme, ele mostra várias facetas, né? Tipo assim, olha, cara, obviamente não é sobre corrida, né? É sobre a vida, beleza. Mas eles mostram... sempre é sobre corrida. Mas eles mostram, tipo... formas como pessoas diferentes lidam com a situação, lidam com a vida, né? Sim. Então acho que é isso que ele discute também. Enquanto o Nigami vai pra um lado, tem o Zaitsu lá, que é o mais fodão de todos, que... Cara, como é que ele fala? Ele fala alguma coisa... Eu sei que eu vou morrer, então eu vou correr mesmo. Ele fala um negócio assim, né? No ele fala uma discurso parada, pra escola lá. Então aí tem o Kaido, que a gente já citou o suficiente aqui. Então eu acho que é interessante como ele consegue trazer o ponto de vista de vários personagens diferentes sobre... a mesma coisa que é meio rápida, né? Que é a corrida, um tiro de 100 metros, 10 segundos. Então acho que isso é bem interessante também, assim, porque torna até mais palpável, né? Não é aquela coisa também de todo mundo cegamente quer a mesma coisa e lida da mesma forma com o problema. Não são todos personagens fortes, resilientes. Não, cara, eles são seres humanos, saca? Eu acho isso bem foda também. E eu acho uma coisa que vocês estavam mencionando que eu concordo demais e me faz pensar o quanto que é bem feito nesse filme. É de fato o ritmo, assim, narrativo. Como que ele decide muito contar essa história dividido em 3 etapas. A primeira etapa, eles são crianças, tem esse negócio do Togashi, tipo, ser uma criança que... eu sou talentoso, eu corro bem... E na simplicidade da visão de uma criança, ele entende que, cara, eu correr bem e ser o mais rápido... resolveu tudo pra mim. Porque os professores cuidam dele, os pais dele provavelmente devem ter orgulho dele, os amigos, as pessoas à volta querem ser amigos dele. Então, quando ele chega no Komiya e fala, cara, corre, sabe? Tipo, corre porque resolve as coisas. Justamente porque ele tá vendo uma criança que tá de um outro lado, né? Um outro aspecto da vida que tá sofrendo, seja lá o que tá acontecendo na vida dele, que a gente não vê. Mas ele tá sofrendo, é uma criança que provavelmente tem problemas em casa, enfim, seja lá quais são esses problemas. E aí ele nessa simplicidade conecta o Komiya pra ensinar ele a correr. Aí a gente corta, vai pra essa segunda fase da vida, em que passaram-se alguns poucos anos ali, eles entram no... Inclusive, um adendo bem rápido aqui, pra mim uma confusão do caralho entender quantos anos eles têm durante o filme todo, porque essa segunda parte, ele tá no Ensino Fundamental 2, e o Ensino Fundamental 2, segundo eu fui pesquisar, é tipo 9ª série, aí eu tipo... Pera, ele tinha 8 anos em um e agora ele tem 14? Que porra é essa, saca? Mas ele parece um adolescente do ensino médio e depois, enfim... mas é confuso. Fecha aspas. Essa parte é bem confusa. Mas chega nessa segunda etapa, ele tá nessa fase aí colegial, aí ele já desistiu da corrida, mas aí se reconecta, e aí ele vai confiar no talento dele de novo, e aí ele toma um pau do Komiya. E aí tem o turning point de novo pra ir pra uma terceira fase em que 10 anos se passaram, todos eles se profissionalizaram, inclusive o próprio Togashi, que até aí, que a gente tava falando, né, ele é o normal, ele é o mediano, o caramba 4, mas ele, tipo, ele ainda é um mediano muito bom porque ele se profissionalizou, se parar pra pensar, né?
Ele não é o mediano que... Quando ele aparece na primeira cena do time skip, que ele tá de terninho, virou um caixaí, né? Virou salaryman japonês, que merda. Mas não, ele só tava indo pra uma reunião lá, que ele quase perdeu o contrato, mas do emprego dele de corredor. E aí eu falei, não, inclusive, essa cena, eu demorei um pouco pra entender que tipo, ele ainda era um corredor. Eu achei que o contrato dele era coisa de trabalho, tipo, salaryman. Tipo assim, não, a gente ainda vai ter você contratado aqui. Eu falei, pera, mas ele ele tá sendo patrocinado? Ou ele cara, tá totalmente intencional. Essa cena é totalmente intencional, totalmente, cara. Só fica claro quando aparece ele na pista de novo. Porque depois ele aparece na pista de novo, aí... peraí, ele virou um corredor profissional. Isso é muito... Cara, e aí entrar nessa fase, ele tipo... Ou seja, ele não é ruim. Ele não é um mediano, ele não é um ser aqui, nós 4 na corrida de 100 metros. Não, ele é um corredor de 100 metros. Perfeito. Só que ele tá numa fase baixa da vida dele, não tá entregando resultado e tá se reconectando com essa parada pra voltar. Mano, pra mim esse ritmo completo, a forma desse filme ser contado desse jeito é genial. Tipo, é genial. E aí entra no que vocês estavam falando, ressaltou sobre conexão, sabe? Sobre ficar próximo dos personagens, entender o que eles estão sentindo, passando. E até algo que eu valorizo muito nesse filme, que eu gosto demais, assim, eu acho muito positivo, é como os mais velhos geralmente estão tratando os mais novos. Porque o filme inteiro também é baseado em gente mais experiente chegando em alguém que é menos experiente ou menos maduro e incentivando. Todos eles incentivaram os mais novos, saca? Nenhum deles, tipo, chegou e falou, irmão, não corre não. Ih, essa perninha aí, esse cambito ruim aí, não vai dar boa não. Cara, todos eles olharam na cara dos moleques e falaram, bicho, é o seguinte, a vida é assim, você quer isso, então assim, você só tem que pensar na vitória, então você tem que ir, vai lá, assume a escolha, e aí, tanto que tem uma conversa... Eu acho que era o Zaitsu, né, que foi no colégio lá falar com a molecada, que daí fala com o Komiya, né, adolescente. Porque tem esse período, né? É o único momento que a gente volta a ver o Komiya. A gente vê como ele continuou na corrida, que eu achei do caralho esse momento, inclusive. Puta que pariu. Muito do caralho. Porque daí a conversa com esse cara, o cara olha pra ele, eu quero bater um recorde nacional. Aí o cara olha pra ele, tipo, não fala, caralho, que moleque é esse, tá ligado? Tipo, o moleque meteu aqui, o capitão da corrida, cheio do papinho aqui, aí o moleque aleatório, que não tá ninguém botando fé, chegou e falou, eu quero bater o recorde nacional, irmão, é esse moleque, velho. Esse moleque, ele tem o bagulho diferente, tá ligado? Ele tem. Ele que tem é aquele que tem a chavinha da parada, tá ligado? Ele tem a chavinha, cara. E é difícil, às vezes, né, ter a chavinha, se parar pra pensar realmente, né? Tipo, sobre tudo na vida. Tipo, às vezes é difícil, às vezes a gente faz as coisas meio que no automático, como... parando pra pensar, né, tipo, fazendo a comparação com o próprio Togashi em um determinado momento que me profissionalizei, mas tô aqui, nem sei mais por que eu corro, nem Perfeito. sei, não sinto mais aquilo que ele sentia quando ele corria, que lembra quando ele tinha parado uma vez, aí ele correu pra menina, deixa eu te ver correndo, clube, aí né? Ele corre no clube, aí ele de terninho mesmo, ele dá uma corrida lá e ele, tipo, caralho, maluco, deu um negócio aqui, era foi por massa, isso que sabe? eu corria, né? Sei lá, acho que ele lembrou, né? Cara, eu pensando aqui enquanto falava, Lobato, uma parada que também me... eu tenho uma relação confusa com essa parada, eu queria ouvir a opinião de vocês. Mas vocês já viram muitos animes. E eu não sei se é uma parada do... Não sei se é do Japão, não sei se isso é real lá na prática, né? Não vivi lá pra saber. Mas da jeito que os animes, principalmente os escolares, contam, e quando tem esporte também... Pô, dá muita sensação que tem uma galera lá que quando entra de cabeça mesmo, assim, nas coisas, assim, sabe? Tipo, se dedica obsessão. desde muito cedo, tá muito dedicada a uma coisa. Aí vai ter o anime que é o cara do violino, vai ter o anime que é o cara do futebol, vai ter o anime que é o cara do basquete, esse aqui é o da corrida, enfim. Mas mesmo fora do esporte ou da arte, vai ter alguma coisa também pra ter, sei lá, um hiperfoco ali, sei lá. E eu acho isso ao mesmo tempo que eu acho massa, no sentido de, pô, tem gente que consegue, né, colocar esse esforço sobre-humano, consegue colocar um foco, consegue dedicar toda a sua energia todo dia pra isso, saca? Mas ao mesmo tempo eu me pergunto até que ponto isso é saudável. Saca? Tipo, até que ponto
eu olho pra isso e apesar de admirar em algum nível, não é algo que eu acho que eu gostaria de fazer. Saudável, né? Não sei se é algo que eu gostaria de ter pra mim, entende? Essa coisa de all-in. Não, eu só faço isso, eu não faço mais nada além disso, só faço isso, sabe? Então eu queria saber qual é a relação de vocês com isso, saca? Porque esse filme flertou muito com essa parada, porque a gente vê o Komiya, né? O Komiya, ele vai do começo ao fim, focado, cabeça nisso, chega no final, ele... sem sentimentos, é sobre isso, então? Né? Tipo, ele tá lá sem nenhum sentimento, sem nenhuma emoção, é só uma meta, totalmente racional, eu quero bater, é só isso? Sabe? Então, é maluco pensar nisso. E ele quebra assim. quando ele perde pro Kaido, diga-se de passagem, né? Que é um negócio que é importante. Porque até então ele tava tipo assim, não, é isso aí, é a meta, é a meta, é a meta. Aí do nada o Kaido ganha dele e ele fica tipo, pá, peraí. Que porra é essa? O que esse cara tá fazendo? Mas é uma parada pra mim que, sobre isso que me pega muito. Eu nunca consegui ser virtuoso em algo que eu fiz na minha vida, tá? E não é um problema pra mim, não é algo que carrego de tipo, do sentido de arrependimento, mas que nem a gente falou, né? Eu nunca fui uma pessoa que fui, sei lá, profissional num esporte, ou fui, sei lá, nem até em videogame, nunca fui o cara que tipo, caralho, eu era muito bom de CS, eu sou muito bom nisso, nunca estive no topo em nada que eu fiz assim, sabe? Eu odeio metagame, mano. Metagame pra mim, eu tô fora. Então... E aí, no fim das contas, eu fico muito feliz por fazer as coisas, entendeu? Então, eu acho que estar participando, estar presente, fazer algo, né? Até o Lobato sabe, pô, já fiz aula de street dance, já fiz aula de K-pop, já fiz várias coisas absurdamente aleatórias tá? na minha vida por querer participar, estar presente, por poder ter essa experiência. Então, explorar essas possibilidades, pra mim, ela é muito mais viver, entre aspas, do que você enfiar a cabeça numa coisa e tentar, sabe, alcançar o topo numa parada. E não que eu não queira ser bom, entendeu? Mas eu acho que tem muito, muito além disso, sabe? E eu acho que o anime também flerta com essa questão. O Komiya tem a meta dele de bater o recorde, ser o melhor. E aí, você chegou lá. O que você faz depois disso, entendeu? Acabou seus objetivos de vida? Você não tem mais objetivos? Vai ter outro objetivo? Sim. É uma parada muito, muito complicada, porque a gente Se você não tiver um outro objetivo, você se perde, né? Eu acho que a gente tem que viver por objetivos, né? E esses objetivos, eles são coisas materiais ou imateriais, ou são coisas... Até uma parada que eu faço direto, eu sou uma pessoa que no meu trabalho eu faço as entrevistas, né? De emprego com o pessoal que vai entrar novo na equipe. E uma pergunta que eu sempre faço é: qual é seu objetivo? Tipo, não, eu quero trabalhar. Não, esquece trabalho. Qual que é seu objetivo de vida? O que você quer pra você? Você quer viajar ao mundo? Você quer uma casa própria? Você quer, sei lá, um carro? O que você quer pra você? Porque esses objetivos, eles vão estar alinhados com o que você vai querer buscar profissionalmente. Tudo que a gente faz na vida é buscando um objetivo. E esse objetivo, ele tem que ser muito claro pra gente. E quem não tem um objetivo, muitas vezes se perde, porque você vive meio que no automático, entendeu? Mas sabe o louco, Luiz? Ao mesmo tempo, tem que ter o objetivo, concordo, mas não pode ser sobre chegar no objetivo, né? A vida não pode ser, sabe, uma linha reta em direção a isso. Não pode ser a linha de chegada, tem que ser a corrida, né? Saca? Sim, porque exatamente. Se for só sobre a linha de chegada, cara, tu vai chegar uma hora e... Tem até pesquisas que falam sobre isso, que não importa. Quando tu atinge, momentos depois, a pesquisa, não lembro agora de onde que foi feita, mas ela levantou, né, dados estatísticos, mostrou que os níveis de felicidade das pessoas respondiam à pesquisa, né, eram depois de atingir os objetivos, independente qual fosse, passado X tempo, era, às vezes, até menor do que era antes de não ter o objetivo, saca? Então, tipo, é muito interessante pensar sobre como tem que ter o objetivo, mas ao mesmo tempo não pode ser só sobre o objetivo, saca? Eu também fico pensando muito nisso, André, principalmente quando eu fico colocando a minha vida em perspectiva, porque eu nunca me senti muito confortável em dar all-in nas coisas e me dedicar 100% a uma coisa só, porque desde muito novo, eu sempre tive vontade de fazer coisas muito diferentes. Eu sempre fui a pessoa que às vezes meio que cansava de fazer a mesma coisa, sabe? E aí queria experimentar alguma coisa nova e tentar alguma coisa nova. Então, tipo assim, eu sempre fui esse tipo de pessoa e tanto que eu até brinco assim... Bom vivan.
Não, eu até eu gosto de brincar que, tipo assim, quando no personagem do RPG, sabe quando você bota um pontinho de skill em tudo e você não avança com nada, você não masteriza nada, você não fica bom em nada? Você não faz o min-max, que a galera chama, o min-max, tá ligado? Eu boto um em tudo porque eu gosto de aproveitar tudo meio que na completude, assim. E às vezes eu sinto que isso... Eu sinto que isso é um pouco do equilíbrio das coisas, sabe? Porque, tipo assim, quando a gente vê dentro dessa perspectiva, uma pessoa que ela tem um objetivo muito claro, ela... Tipo assim, objetivos muito claros geralmente pedem e eles exigem que a gente largue tudo o resto pra poder chegar nesse objetivo, tem tá ligado? Objetivos né? muito fortes. Então, tipo assim, eu nunca quis pagar preços muito altos das coisas. E é por isso que eu, tipo, nunca me dediquei exclusivamente a uma coisa só, porque... eu não queria abrir mão das outras coisas, sabe? Então, tipo assim, pra mim, eu gosto de continuar vivenciando coisas diferentes dentro da minha vida e eu nunca encontrei essa paixão, sabe? Eu nunca fui aquela criança que falou, quando eu crescer eu quero ser tal coisa, tá ligado? Porque eu nunca tive e eu não tenho ainda essa perspectiva de aonde que eu quero chegar. Porque eu tenho também um pouco dessa sensação de, tipo, quando eu chegar lá, o que eu vou fazer depois? Eu vou ter outro objetivo? Eu vou ter outra cabeça? Que é e isso mexe muito com o equilíbrio das coisas, porque você também não ter um objetivo também é meio foda, porque você fica meio que só à deriva, você fica, tipo, à mercê do resto da maré de pra onde que vão te levar. Eu gosto um pouco disso, mas eu gosto de ter... sei lá, uma dúzia de coisas que eu gosto muito de fazer e eu fico dentro dessa bolha que eu escolhi frequentar e fazer essas coisas, vou agregando coisas novas ou deixando coisas de lado que eu acho que já não fazem mais sentido na minha vida, então é meio que uma substituição de coisas, né? Então, tipo, sei lá, igual, quando eu criava mais conteúdo pra internet, eu tinha isso na minha cabeça, eu sempre tive na minha cabeça que eu não quero pagar o preço que a internet me cobra pra estar lá todos os dias, gravando vídeo todos os dias, mas eu ainda gosto de gravar vídeos pra internet esporadicamente. Às vezes me pica o bichinho de gravar vídeo pra internet que me dá vontade. E isso me dá a tranquilidade de meio que voltar quando eu quero, porque, tipo assim, eu não tô me comprometendo a estar lá todos os dias, às 3 horas da tarde, um vídeo novo. Mas às vezes eu quero soltar um vídeo que me dá vontade de fazer, participar de uma trending, tá ligado? Libera a criatividade, né? E aí, tipo, as coisas mais fixas que eu tenho são as coisas que eu tenho de acordo com os meus amigos aqui, tá ligado? O podcast aqui, ou tipo, sei lá, coisas mais voltadas pra mim, pra Mila e coisas com os meus amigos. Então, tipo assim, eu gostaria de ter um objetivo maior. Isso é uma coisa que eu me cobro constantemente, que é tipo, eu queria almejar algo, ser ambicioso com uma coisa específica pra que a minha vida me levasse até lá. Só que no pesar das coisas, eu sempre acho que não vale a pena tanto, tá ligado? Então, tipo, pra mim, eu prefiro viver essa vida em que eu consiga fazer mais coisas ao mesmo tempo e manejando. Eu acho que é sobre ver se tu tá feliz também, né? Tipo, porque se tu tá feliz da maneira que tu tá agora, então talvez, na verdade, com certeza. Tu não queira talvez ter esse objetivo de verdade, sabe? Porque tu tá feliz agora também, né? Acho que a moral é essa, né? Mas acho diferente que a moral do Pad, né? Eu tinha um sonho quando era criança de ser dono de boca e um dia eu vou chegar lá ainda. Tá bom. É engraçado, André, porque pra mim essa pergunta sua é um tiro no meu cu, assim. A pessoa mais desconfortável do mundo. Cara, então, foda real. Por quê? Entendi. Então, eu tô nesse exato momento foda. Porque, cara, eu me sinto muito como o Luiz se sente, num aspecto de eu fiz muitas coisas na minha vida, eu nunca senti que eu fui foda para um caralho nas coisas que eu fiz, mas eu sei que eu fui bom, sabe, em muitas coisas, só que eu tenho ambição demais, saca? Tipo, eu tenho ambições que me corroem constantemente. Então, dentro das ambições que eu tenho de vida, eu sempre me questiono, faço esse questionamento que você fez, saca? No sentido assim, cara, eu queria muito ser obcecado por uma coisa só. Porque se eu tivesse sido obcecado por uma coisa só, eu talvez tivesse ficado foda. Porque não dá pra você não virar o cara mais pica daquilo se você não for obcecado, saca? Tipo, de verdade. Pra mim, isso que o Pad falou é um negócio que é muito relevante da questão do... O exemplo que você deu, Pad, do
o preço da internet, saca? E, cara, a grande realidade é essa, saca? A grande maioria dos criadores de conteúdo profissionais, vocês veem por aí, gente, cara, a galera paga um preço muito fodido, assim, eles sacrificam muita coisa, saca? Às vezes, literalmente, né? Às vezes, literalmente. Então, assim, toda pessoa na vida, independente de qualquer coisa, faz sacrifícios, né? E não é como se a gente também não fizesse sacrifício. A gente faz, em menor ou maior ou menor grau. Só que, por exemplo, eu sempre tive uma espécie de frustração, mas ao mesmo tempo eu tento levar pelo lado positivo da vida, das coisas como vão acontecendo, porque, por exemplo, eu sou um cara que fiz um curso superior que eu odiava, eu nunca me identifiquei. Ao mesmo tempo que eu tava lá, eu tipo, cara, eu não vou largar porque é um caminho seguro na minha vida e eu vou tentando outras coisas, tipo, ao mesmo tempo. E eu nunca parei de tentar, saca, fazer outras coisas. E aí eu formei, e aí eu comecei a trabalhar e a minha carreira, tipo, deu tudo muito certo, saca? Tipo, eu atingi patamares profissionais muito fodas, tá ligado? Sem querer. Tipo... Eu sempre, por exemplo, eu sempre trabalhei muito bem, eu sempre fui muito competente, porque é assim que eu tive a minha educação profissional na vida, saca? De, tipo, fazer as coisas certas, me dedicar, caramba, 4. E isso me levou tipo, a ascender profissionalmente. Só que sem querer exatamente estar naquele lugar, saca? Então, aquela parada, né, Pedro? A gente faz as coisas muito bem, não porque a gente tá se esforçando, porque é o padrão pra gente, menos que isso. Esse é o meu basal, exatamente. Só que é foda, porque, tipo assim, eu às vezes me penso, porra, eu, assim, a vida inteira escolheria um sucesso no Overdrive aqui e que a gente aqui, sei lá, nós 4 ganhando um salário pra gente tá criando entretenimento, vim gravar um episódio, ganhei um salário, tá bom, cara, gostei dessa... Ganhei o job aqui, cara. Mas não é, tipo, cara, a vida inteira eu trocaria... Episódio, tá bem, então, tá bom. Farias esse job? Farias esse job? Saí do aposento, faço aqui, pô, de graça, sim, entendeu? Tá bom pra caralho. Tipo, é isso que é foda. Não, e a gente faz de graça por quê? Porque é uma vazão criativa, porque a gente gosta, a gente tem prazer nisso aqui, é por isso que, na minha cabeça, fazer isso... Porra, se eu faço isso aqui de graça, sem ganhar um tostão no bolso, e gente, a gente não enfia R$1 no bolso dessa porra aqui há 6 anos, tipo, a gente tem pessoas maravilhosas que nos apoiam no Catarse, por exemplo, que ajudam a gente a pagar os custos disso aqui, saca? Mas tipo, nunca, em mais de 6 anos, R$1 foi enfiado no bolso, saca? Pelo contrário, despesa saiu do bolso. Despesa, né? Não, eu sempre falo pras pessoas, tipo, cara, eu já investi mais do que um carro nesse projeto, por exemplo. Tipo, se eu não tivesse Animes Overdrive, talvez eu pudesse ter uma Mercedes. Eu não tenho uma Mercedes. Mas, enfim. Foda-se a Mercedes, né? Mas tem um Fusca 76 lindíssimo. E, cara, as amizades, tá ligado? Tipo, tudo que esse projeto trouxe. Então, a minha vida tem muito dessa... Eu valorizo tudo que eu tenho, de verdade, porque eu acho também que toda experiência é válida e é experiência, saca? Tipo, te amadurece. O fato de eu ter tido uma carreira, tenho uma carreira bem sucedida profissionalmente no direito, me faz conhecer outras coisas, me faz trazer aprendizados profissionais para outros caminhos, inclusive pro podcast, para as relações comerciais que a gente tem aqui às vezes, e tipo, para tudo, sabe? Então, eu valorizo demais os caminhos e tudo que deu certo, mas ainda assim, eu não vivo em paz, saca? E isso pra mim que o Ped mencionou, cara, e o que o Kaido, e aí novamente, o Ped é o meu Kaido aqui do programa, saca? Porque, no fim das contas, o que eu quero conquistar é esse estado budista, assim, de ser, saca? De, tipo, de entender que, cara, o que importa é o presente, o que importa é realmente eu tá bem, eu tá com pessoas que eu amo e ser satisfeito com isso, mas ainda na minha vida, algo que eu ainda estou buscando. Eu espero muito chegar mais alguns anos na frente, ser uma pessoa ainda mais madura, mais tranquila, mais calma, mais feliz e mais tranquila com essas coisinhas, saca? Mas é foda. Puta pergunta, viu, André? Caralho. Da minha parte, até a gente tá falando de fases da vida, né? Eu entrei numa fase de... E sem meme, tá? Eu tô falando sério agora. Não, parou, Luiz. Parou. Luiz, sério, velho? Ninguém gosta do Luiz sério, né? Ninguém gosta do Luiz. Que isso, cara. Não, eu estou buscando uma fase de espiritualidade na minha vida. E quando eu falo é o outro Luiz que vai ganhar o salário. É outro, Luiz, não é isso aí, não. Quando eu falo de espiritualidade, não é necessariamente religiosidade, mas é conseguir
ficar em paz, em equilíbrio da minha vida, sabe? Minha vida, meu corpo, minha mente, meu trabalho e tudo mais. Que a maior dificuldade de qualquer ser humano adulto é estar em equilíbrio com isso. Porque a gente tem a tendência, às vezes, de se destruir no trabalho, ou se destruir na putaria, ou, sabe, perder o foco das coisas, se desequilibrar naquilo que putaria. a gente... Negrito. Se destruir. Acontece. Não, eu se imagino. Destruir. Se destruir na putaria veio muito do nada. Mas eu estou numa fase da minha vida tentando buscar esse equilíbrio da minha espiritualidade, tentando refletir das coisas, meditar um pouco, escrevendo. Eu tenho o hábito agora de toda noite, antes de dormir, eu escrevo coisas. Eu não necessariamente eu sei o que eu vou escrever, eu só abro um caderno e o que tiver na minha cabeça naquele momento eu boto no papel. Um diário de fluxo de pensamento. Me ajuda a racionalizar. Exatamente, me ajuda a racionalizar sobre o que tá acontecendo comigo, entendeu? Comigo. Porque eu sou uma pessoa confusa internamente e isso é muito difícil de lidar. Te brinca até aquela frase de eu não aguentaria 10 minutos na cabeça do Luiz. Não, nem eu aguento, entendeu? Imagina eu que vivo 24 horas na minha cabeça. Minutos, a gente fala minuto. Mas toda essa volta que eu tô dando é pra falar que quando o anime toca nesses pontos de objetivo, de se sentir bem, né? Pô, no final de tudo, cara, nenhum deles estava feliz com a medalha, com o recorde. Eles ficaram felizes de poderem correr como juntos amigos, de novo, de estar ao lado como foda, amigos, entendeu? É isso que pra mim pesa muito na história toda e eu trago pra minha vida. Massa. Eu acho que no fim é aquela frase do Togashi que a gente trouxe mais cedo no cast, ela resume, né, que é a hora que ele encontrou o propósito dele, ficou tudo tão muito claro, né, que era, cara, eu corro pra dar o meu melhor. E o melhor dele, às vezes, não vai ser o primeiro lugar, não vai ser o recorde. É o melhor dele. E ele vai ficar feliz com isso, saca? Então, é muito interessante, assim. Eu acho que se tem uma coisa, né, que todo ser humano deveria ter a chance de, em vida, encontrar, é tipo uma clareza tão grande sobre esse tipo de coisa, sabe? Do tipo, eu quero fazer isso porque é isso que me deixa feliz. E afirmar e fazer, saca? Tipo, é difícil, né? Pensar, parece tão simples, né? Mas não é fácil, né? É difícil ser feliz. Porra, é uma luta constante, né? É uma puta de uma prova de 100 metros rasos aí, diária, cara. A luta constante da nossa vida não é pra não ser... Não é pra não ser infeliz, é pra ser feliz, eu acho. A gente tem uma luta constante pra... buscando a felicidade, o que vai fazer a gente feliz. E às vezes essas coisas mudam, não são as mesmas coisas. O Luiz, de alguns anos atrás, não. Só que é foda hoje, que a felicidade é escolha também, né, mano? Felicidade é escolha também, né? Porque às vezes é uma questão de ponto de vista também, né? Com aquele lance de ver o copo cheio e o copo vazio, né? Então, só que é difícil. E até mesmo de perspectiva, né? André, eu tenho um avô vivo só, né, da minha família. Só um dos avós paterno meu, ele tá vivo. E ele é uma das pessoas mais felizes que eu já vi na minha vida, assim. E ele mora numa casinha bem simples. Ele mora com a esposa atual dele. Minha avó faleceu, ele casou novamente depois. E ele vive uma vida que ele acorda de manhã, vai lá colher as frutas dele, rega as plantas dele, faz um café. Aí depois ele vai dar uma volta com o cachorro. Depois ele vai no Sesc fazer uma aula de hidroginástica. A vida dele é essa. E eu falo, nossa, eu não viveria essa vida. Mas eu olho pra ele e falo, cara, mas ele tá feliz, mas então a gente tem inveja dessa vida, quer. Né? Nossa, eu viveria super essa vida. Demais. Então eu olho pra essas coisas e falo assim... Eu olho pra esse tipo de gente e falo, cara, eu queria ser assim. Eu queria achar essa felicidade. Não que eu não esteja feliz hoje, mas eu acho que todos nós aqui, a gente tá numa fase ainda que a gente tá buscando isso, entendeu? De uma certa forma. E vamos continuar buscando. Batendo cabeça e frustrando e a gente vai lutar muito com isso, mas acho que o principal todos nós aqui, espero que os ouvintes também, a gente tenha consciência de que o mais importante é a gente conseguir achar esse conforto e esse objetivo e não virar uma obsessão, saber ser orgulhoso daquilo que você é e daquilo que você faz. Existe uma diferença muito grande entre orgulho e soberba, então acho que temos todos nós que ser orgulhosos do que a gente faz, do que a gente é. Não podemos ser soberbo, a gente tem que ser orgulhoso e eu acho que isso é muito importante porque é o caminho pra gente conseguir encontrar aquilo que a gente quer na nossa vida. Correr de olho aberto, né, mano?
Correr de ilha aberta. O equilíbrio diz tudo, né? Até porque o Komiya, ele também sintetiza o lado bem negativo da coisa, que ele era uma pessoa que ele vivia a vida dele tentando não desaparecer a consciência dele, né? Porque ele estava em constante dissociação da realidade. Conflito, né? O conflito e a corrida que faz ele enxergar a realidade no sentido de eu consigo ver sem estar embaçado. Tá ligado? Porque pra ele o resto é tudo embaçado porque ele dissocia muito, né? Então, às vezes, algumas pessoas, elas precisam ter objetivos mais claros pra guiar elas, porque o dia a dia, o momento mais comum da vida do dia dela, às vezes é extremamente caótico, né? E aí ter esse objetivo muito, muito bem colocado melhor, lá na frente... Né? Te ajuda a focar, principalmente, mas também ter um direcionamento, porque senão você fica ali perdido, né? E aí, ele me traz muito dessa... Pô, quando eu paro pra pensar assim, ele me traz muito desse papo que... Geralmente a gente vê muito em anime que essa visão meio shintoísta da coisa, de que tipo, é o encontro predestinado entre dois conceitos muito degladiantes, né? Que a gente brincou aqui sobre talento versus esforço, que muitas vezes na minha cabeça isso vem até mesmo como um Neji Rock Lee ali das coisas, só que na situação dos dois... Na situação dos dois é meio invertida, porque o gênio, ele não dá muito certo, e aí o menino que é meio caótico, ele progride pela força de vontade da coisa, tá ligado? Então eles invertem meio que os papéis ali, então fica essa coisa meio dicotômica da parada e contrastante. E quando, pra mim, é um dos primeiros... o primeiro diálogo dos dois, pra mim, ele é muito forte, assim, e aí quando o Komiya traz essa parada que, tipo assim, cara, quando eu corri foi a primeira, tipo assim, foi uma das primeiras, é uma das únicas vezes que eu vejo claramente à minha frente, tá ligado? Porque de resto eu vejo tudo embaçado, porque aí quando mostra a visão dele, assim, da parada meio que, tipo, dissonante, assim, você fica agoniadíssimo, tá ligado? Pô, eu hoje, tipo assim, graças a todos a rede de apoio que eu tenho ao meu redor, eu consigo... estar mais bem do que mal no meu dia a dia. Só que, tipo... Amém. Existem muitas pessoas que não vão estar desse jeito, tá ligado? E o mais importante pra mim nesse momento é ter com quem eu posso me apoiar, tá ligado? Quando eu tô mal, eu sei com quem que eu posso me apoiar. E essa é uma parada que me pegou bastante nesse anime, que é trazer essas perspectivas, trazer esses questionamentos, mostrar pra mim o quão insignificante eu sou nessa vida, mas que com as pessoas do meu lado eu consigo me sentir melhor e eu consigo ser melhor também junto com essas pessoas, porque fazer o bem para essas pessoas que eu gosto me traz também muito conforto nessa vida em relação a isso. Então, tipo assim, o Pedro, ele é a pessoa mais desconfortável do Brasil, só que, tipo, pra mim, como objetivo de vida, fazer os meus amigos se sentirem confortáveis me traz um conforto também. Então, tipo assim, no fim das contas, a gente meio que se completa nessa brincadeira aí, porque ele é um desconfortável do caralho e eu vou lá deixar ele confortável. Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um episódio do Animes Overdrive. 100 metros aí, filme disponível na Netflix, como eu disse lá já no começo. Você não assistiu ainda, assista. Essa conversa aqui hoje foi iluminante aqui, né? Foi incrível. Inclusive, acho que fazia tempo que a gente não tinha um papo tão profundo nesse podcast quanto hoje aí, por conta desse de nada, filme. Mexeu meio com a gente. O André, eu acho que foi sua presença, né? Você trouxe reflexão, vontade de viver, um dia dentro do Lobato, melhor. Certo. Você me faz querer ser uma pessoa melhor, André. Viciado em viver. Bom, isso aí, cara. Que bom. Eu me sinto responsável. Tá com saudade de gravar? Eu me sinto responsável mesmo, assim, eu tô feliz. Não tô brincando. Não, cara, eu tô feliz, foi muito bacana. Eu vi as facetas sérias do Luiz, foi meio impressionante. Eu não tava preparado, assim, pra isso, né? Não quero acostumar, não. Entrei no Lobato, acho que foi um bom dia, assim, cara. Troquei uma ideia com o Ped, que acho que tá bom, né?
Acho que tá bom, ganhei salário, né? Ganhei salário aqui, primeiro episódio. Porra. Ganhei salário. Caraca. Virei um salaryman. Cara, Um salaryman aqui, cara. Mas sim, tava com saudade de gravar, cara. Tava com saudade de gravar, saudade. É gostoso. Boa. É bom, né? Mas é isso. Gente, antes da gente encerrar o nosso programa, vamos, obviamente, para os nossos jabás de sempre. O meu jabá de hoje vai ficar pra uma outra história aí de reflexão, que eu tô tentando pensar em qual que eu vou falar, eu não pensei no jabá, tô tentando pensar agora. Ao vivo. Aí o André pergunta em off, tá, mas e aí, o que eu vou falar do jabá? Veja só, né? Então vamos falar sobre história de reflexão, vamos falar sobre o meu Instagram, @LuizHunziker, vai lá. Se você quer refletir sobre a vida, pensar em todos os erros que te fizeram chegar no meu Instagram, vai lá que você com certeza vai refletir e vai questionar sua existência. O meu jabá hoje, aproveitando a temática, o ensejo, essa coisa mais positiva, eu queria deixar pro ouvinte e pros meus amigos também que não assistiram, que assistam. É uma obrigatoriedade assistir Ted Lasso. Ted Lasso é uma série que... Aí você pegou na ferida. Ela me conquista muito no meu coração, ela é muito boa. Ela é uma série que mostra como, às vezes, viver pode ser difícil, mas que você encontra coisas maravilhosas no Toda vez que a cena do dardo aparece pra mim, eu tiro a curtida pra colocar de novo. E é ela mesma que eu quero citar aqui, porque ela tem uma frase que ela é tão forte pra mim quanto as coisas que nós falamos dos 100 metros, que é uma frase que o Ted fala que é: seja curioso e nunca uma pessoa julgadora, né? Então, assim, be curious, not judgmental, né? Que é a frase que ele fala, que é uma coisa que, quando você leva isso pra sua vida, você vai descobrir muitas coisas novas e você vai aprender muito com o seu entorno e coisas ao seu redor. E é uma série que ela é maravilhosa, tem personagens incríveis e vale muito a pena. Ela não é uma série de esportes, apesar dela se vender como uma, mas aproveitando o anime de esporte, eu acho que vale a pena a gente colocar ela aqui. Cara, é estranho estar aqui e fazer um jabá depois de um ano sem gravar podcast, e esse jabá não vai ser da cúpula, afinal não tem mais cúpula, né? Então é estranho falar isso, mas... Bom, deixa eu pegar um aqui, cara, uma coisa recente que não tem nada a ver com o tema do podcast de hoje, mas já que eu fui obrigado a fazer um jabá, eu vou recomendar apenas um anime que tá rolando agora, cara, que eu duvido, tá? Eu vou lançar um desafio aqui agora, o Lobato dá play nesse anime. One Piece. Tá? Porque ele vai lá, ele vai olhar esse anime, ele vai dizer, nem fudendo que eu vou assistir isso aqui. O nome do anime é Sentenced to be a Hero. Eu tô assistindo. Filha da puta, eu não acredito numa coisa dessa. Eu estou acompanhando. Como assim, cara? Não, agora tu vai ter que me dizer, desculpa, abriu um parênteses aqui. Como que tu deu play nisso, cara? Você. Porque ele tá sendo bastante falado. Ele tá sendo bastante falado. O maior hater de qualquer coisa que parece um Isekai. Que isso? É assim, cara. É assim, cara. Ele é o hater. Mais assiste Isekai aqui, Não, ele é o cara mais intolerante do Brasil e o mais desconfortável. O mais intolerante é foda. Caraca, porra. Bom, então foda-se, eu vou recomendar outra coisa, já que essa não vai ter graça. Pode recomendar. Tem um livro legal, que o nome do livro é CNV, Comunicação Não Violenta. É um livro bem interessante, porque em algum nível ele vai se conectar com a pauta de hoje, porque ele fala sobre as necessidades e sobre como a gente só se move pelas nossas necessidades. E como a gente é o único responsável pelos nossos sentimentos. Então nunca o outro pode ser responsável, pode ser o gatilho. É muito complexo pra explicar aqui num momento de jabá de um podcast, mas, cara, vão atrás dessa teoria da CNV, do Marshall B. Rosenberg, puta literatura, e acho que conecta porque certamente vai ajudar você a entender quais são suas necessidades e, por consequência, provavelmente você vai conseguir traçar um objetivo mais claro, provavelmente, né? Então fica aí uma recomendação aí totalmente diferente, eu acho, né, mano? Desculpa, posso pedir desculpa, tá? Eu vou quebrar o meu protocolo, tá? De 6 anos desse podcast pra fazer uma indicação, porque combinou muito aqui com a coisa toda da conversa e ficou na minha cabeça aqui enquanto vocês estavam falando, que é um filme chamado Dias Perfeitos. Puta que pariu, esse filme é perfeito. E dá vontade... Mano, tudo que a gente falou, principalmente no bloco de spoiler, que a gente tava conversando sobre a vida e o Caramba 4, é 100% a mensagem desse filme, sabe? Tipo, uma vida de simplicidade, de ser grato, de buscar
Às vezes, assim, a gente busca muito correr demais atrás do objetivo, de uma ambição e o caralho a quatro. E esse é um filme sobre o oposto disso. Esse é um filme sobre reconhecer que às vezes não é o momento da ambição, às vezes não é sobre ambição, às vezes não é sobre correr, às vezes é sobre assentar, ter uma rotina, às vezes é tipo sobre isso. Esse filme é muito, mas muito especial. Assistam. E, dito isso, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, na @Overdrive Animes, no Twitter, Facebook, Instagram. E também não se esqueça de nos seguir lá no nosso Blue Sky, no nosso YouTube, no nosso TikTok, em @AnimesOverdrive. E para ficar ligado em todas as nossas novidades e, obviamente, conversar com todas essas pessoas maravilhosas que você está vendo aqui na sua tela, nos siga nas nossas redes sociais pessoais, em @PedroLobato, @LuizHunziker, @PedGames_, e @André_Ugione com 2 Gs. Segue a gente lá, vamos conversar e vamos ser felizes! Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.